A maior batalha, ou as maiores batalhas, as maiores guerras, os maiores conflitos que você, eu e cada ser humano vive, porque todos vivem, se dá na nossa mente, na nossa cabeça. Você sabia disso? A guerra entre a dúvida e a certeza se dá dentro da sua cabeça. E quando você perde para as dúvidas, quando a sua fé perde para as dúvidas, então do lado de fora você é fracassada, fracassado, seja na vida sentimental, na vida material, econômica, profissional, na vida familiar, na saúde, em todos os sentidos. Quando o ser humano perde a luta dentro de si, dentro da sua cabeça, quando ela deixa as dúvidas prevalecerem sobre a fé, sobre a sua certeza, então ela vai gemer do lado de fora. Tudo vai dar errado. Aí as pessoas dizem assim: ah, mas isso é o seu karma. Coisa nenhuma. Isso aí é o destino. Você nasceu para isso, para sofrer. Conversa mole. Conversa para boi dormir. Há pessoas que dizem assim: não, mas é a sua cruz. Mentira. É o seu karma, é o seu. Você está passando por uma provação. Conversa, fiada. Tudo isso é balela. Balela, mentira, engano. O Senhor Deus, Criador da vida, disse: o meu justo viverá pela fé. Pela fé. Quer dizer, a vida começa com a fé. A vida começa na fé, não na religião. Não na religião. Porque você pode ter a religião que tiver, mas não vai resolver nada. Nem a religião evangélica, nem a espírita, nem a católica. Nenhuma religião é capaz de ajudar, salvar ou minorar o mal deste mundo. Só existe uma coisa capaz de fazer-nos vencer. É a fé viva no Deus vivo. Mas isso acontece na cabeça, aqui dentro. Porque você sabe, eu sei, nós sabemos, quando bate a dúvida na nossa cabeça, então vêm as preocupações, é ou não é? Quando você está em dúvida, imediatamente entra a preocupação, a ansiedade, os medos. E quantas noites são perdidas, noites de sono são perdidas, porque a pessoa fica preocupada se vai dar certo ou se não vai dar certo as suas atitudes tomadas no dia anterior. Então elas ficam preocupadas, elas ficam ansiosas, elas ficam frágeis, fracas, porque a dúvida é a mãe de toda a peste, de toda a praga, de todo o mal que acontece nesse mundo. A dúvida é algo que o diabo semeia para neutralizar a fé das pessoas. Porque enquanto a dúvida permanecer, então haverá fracasso. A partir do momento em que a pessoa abraça a fé na palavra de Deus, então ela começa a reagir contra as dúvidas e tomar posse das suas conquistas.
Assim como as dúvidas vêm do inferno, a fé vem de Deus. Mas a fé inteligente, a fé racional, a fé sobrenatural, a fé consciente. Você faz o que sabe, tem certeza que vai dar certo, porque isso é fé. E a fé não sente, a fé não chora, a fé age, a fé toma atitude, a fé faz possível o que tem sido impossível. Então, Deus falou, todavia, o meu justo viverá pela fé. Viverá pela fé. Ora, a pergunta é, ô bispo, como é que eu posso manter-me na fé? Como é que eu posso tomar posse dessa qualidade de fé? Bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia sagrada é a palavra de Deus. Quando a pessoa lê a palavra de Deus, o Espírito Santo ilumina sua mente e derrama a fé que ela necessita para vencer dia após dia após dia. Agora, é claro que Deus tem distribuído a fé para os interessados, e somente os interessados. Somente os interessados. Então, quando a pessoa tem interesse e começa a ler a palavra de Deus, então ela absorve a fé que o Espírito Santo lhe dá. Agora, para manter a fé, uma coisa é você receber fé, outra coisa é você manter essa fé. Porque nós vivemos de fé em fé. E temos que manter essa fé, porque nós precisamos vencer todo santo dia, não é verdade? Todo santo dia vem os medos, preocupações, ansiedades, dúvidas, angústias, depressão, vazio, não é? Então as pessoas tentam abater esses problemas interiores com drogas, com bebidas, com a vida vulgar, a vida totalmente irregular, um marido, 2 maridos, 3 maridos, 4 mulheres, 5 mulheres, enfim, a pessoa tenta agradar ao máximo a sua carne, o seu corpo, mas é a alma que está sofrendo, é a alma. Então não adianta você dar sorvete para o seu estômago se a sua alma está gemendo, é ou não é? Então, amiga e amigo ouvinte, os maiores conflitos que você vive não são familiares, não são no trabalho, não são a guerra aí fora, mas são interiores. Porque se você perder a luta do lado de dentro para as dúvidas, você pode ter certeza que você não vai chegar a lugar nenhum, você vai perder. Você vai perder, não tenho dúvida disso. Agora, quando você lê lá o Salmo 91, preste atenção. No Salmo 91 tem uma dica maravilhosa. Deus falou assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E é isso que as pessoas querem, descanso. Todo mundo quer descanso. Todo mundo quer descanso das misérias, quer descanso da depressão, quer descanso do vazio, quer descanso das preocupações, quer descanso dos medos, quer descanso das dúvidas, quer descanso de tudo o que
as têm feito sofrer. Mas não encontram. Não encontram o descanso. Por quê? Porque elas não têm a direção. Elas não têm a direção de Deus. Elas não têm como achar um lugar onde lhes dará esse descanso. E a palavra de Deus diz aí claramente: quem habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Então, você só vai ter descanso quando você encontrar o abrigo de Deus. Fora do abrigo de Deus, não há a mínima chance de você sobreviver ou sobrepujar os seus problemas. Não há, não há. Olha que nós temos visto, e nós vamos ver daqui a pouquinho, pessoas que viviam aflitas, angustiadas, pessoas que não conseguiam perdoar, pessoas que viviam o inferno, um pedacinho do inferno, até que um dia encontraram a porta do esconderijo do Altíssimo, que é o altar. É o altar, o esconderijo do Altíssimo é o altar. O altar de Deus é o esconderijo de Deus. Essas pessoas chegaram lá e suas vidas foram transformadas, completamente transformadas. Por quê? Porque elas encontraram descanso para suas almas. Elas encontraram alívio para suas almas. E aí elas puderam colocar a cabeça em ordem, os pensamentos em ordem, e aí começaram a praticar, a obedecer a santa palavra de Deus. E aí as consequências, os frutos vieram e hoje elas estão aí numa vida abençoada. Minha amiga, meu amigo, a sua guerra, a sua luta tem sido travada aí dentro da sua cabeça. E só você pode resolver isso. Como? Quando você lê a palavra de Deus, absorver a fé de Deus, do Espírito Santo, e então vencer esses medos, essas dúvidas, essas ansiedades, vencer essas intranquilidades e então ficar sossegada à sombra do Todo-Poderoso. Graças a Deus. Você está concentrado em algo e de repente um pensamento ruim surge em sua mente. Uma voz que diz: se mata. Não tem mais jeito. Acabou. Temos duas opções: rejeitar imediatamente esses maus pensamentos ou conversar com eles. Qual tem sido a sua reação? Se você tem maus pensamentos, venha nesta sexta-feira participar de um descarrego na sua mente e, através da fé, você irá aprender a rejeitar e vencer os maus pensamentos. Sexta-feira, na sessão do descarrego, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Meu nome é Robson de Freitas, eu tenho 47 anos de idade, sou morador da cidade de Itapevi, eu sou casado e hoje funcionário público municipal. Na minha vida, tudo começou aos 13 anos, dentro de um banheiro de uma escola. Infelizmente, eu tive a oportunidade de conhecer as drogas dentro de um banheiro na escola. Daquele dia para frente, há mais ou menos um ano, eu não só fiquei na cocaína, eu fui conhecendo vários tipos de droga. Chegou a um ponto, uns 2 anos mais ou menos, eu não lembro, eu já tinha experimentado 10 tipos de droga. Como eu comecei a usar droga, eu comecei a me influenciar com pessoas do mundo, pessoas que estavam no assalto, no roubo, no tráfico, que com 2 anos de usuário me
apresentar o mundo do crime. Que aí que foi o estupim da desgraça na minha vida. O porquê que foi o estupim? Porque o sofrimento dos meus pais já não era mais só como usuário, mas também como criminoso. Eu cheguei a um ponto uma vez que a minha mãe não estava em casa, eu tinha guardado uma porção de cocaína dentro da minha casa e estava fechado a porta. Mas eu fissurado, tanto fissurado de eu querer usar aquele dia aquela cocaína, eu estourei a porta da minha casa, eu peguei 5 gramas de cocaína de uma vez. E a cocaína, quando eu usava, ela me dava ar de poder, ar de heroísmo. Ali eu cheirei aquela cocaína e peguei a minha moto. Só que no decorrer disso, de eu sair da minha casa louco, eu não lembro, eu lembro até um ponto, que eu estava em alta velocidade, tirando racha, e acordei no Hospital das Clínicas. Aí o médico chegou e falou: Robson, você está no hospital, você está numa UTI, só que você teve um problema na perna, que nós vamos tentar recuperar a tua perna, porque a tua perna foi esmagada num acidente. E uma coisa que me chamou a atenção, que naquele momento meu do sofrimento, aqueles meus amigos do crime, das drogas, da prostituição, do assalto, do roubo, sumiu. Porque ali ninguém me queria mais. Nem o crime queria mais eu. O que ia fazer com um ladrão sem perna? Nada. Ninguém me queria mais. A minha mãe. Sobrou quem? A família. A mãe. A minha mãe ouvia muito: seu filho não presta. Coisa ruim não morre mesmo, hein? Desgraça ruim, ladrão não morre. Eu até entendo por quê. Porque eu fazia mal para a sociedade. Foi aonde veio a primeira prisão. Eu subi o morro, a favela, aonde estava um monte de pessoas usando droga e arma. Que quando eu entrei dentro daquele barraco, a polícia invadiu o barraco e foi todo mundo preso. Isso foi uma. Beleza. Não contentando, eu fui roubar moto e carro. Fui pego, fui preso. Nisso, aquela minha perna que eu tinha perdido os dedos, tudo, piorou. Aí eu fui voltar de novo para o hospital, ali que foi o maior sofrimento meu. Que começou a apodrecer toda a minha perna, que eu cheguei o pior do que eu estava no hospital. Eu deitado na minha cama, fedia de fruto. Tudo, a minha perna, tudo podre com bicho. Com bicho. Só que ali foi muito forte para mim, que aí todo mundo ali, aí acabou de vez, ali todo mundo realmente me abandonou. Me abandonou. Foi aonde eu conheci o trabalho da Igreja Universal. Eu deitado lá, a minha esposa falou: tem um pessoal aí, meu. Eu olhei, né, tudo uniformizadinho, branco, gravata. Sabe por que eu fico assim? Porque eu tive a oportunidade, antes de acontecer aquilo, eu tinha ódio da igreja. Eu tinha ódio do bispo. Eu tinha ódio dos pastores. E naquele momento eu olhei e falei: caramba, meu, os caras da Igreja Universal. Caramba, meu. Os caras que eu odiava. Os caras que eu tinha desejo de matar. O bispo Macedo, eu falava que ele era bandido, meu. Os caras que tá aqui. Os caras me abraçaram, meu. Eu fedendo, os caras não viram que tinha cheiro de carniça, não. Porque é o seguinte, quando ia gente lá dentro de casa, ele entrava, e muitos chegavam e falavam: mas que cheiro, esse nego não chegava perto de mim. Falaram assim: rapaz, eu posso vir amanhã buscar você aqui para ir na igreja? Eu fiquei assim, meu. Falei: caramba, aquele ego, né, meu? Falei: caramba, mano, os caras que eu queria matar. Pode. E ali eu cheguei na Igreja Universal. O pastor veio de encontro comigo com um sorriso. E falou: rapaz, o mundo não te quer, mas nós queremos.
Ah, aquilo ali para mim, eu falei, mas peraí, ele não quis saber, assim, os detalhes, nada. Tá bom. Aí, nisso, acabou o culto. Legal. Aí, eu tive que ir para o hospital, aí arrancar mesmo a perna, que hoje eu não tenho uma perna. Tinha visita toda semana dos obreiros. Muitas das vezes não dava para mim ir, eles iam me ungir. Ia falar da palavra de Deus para mim. Mas com isso eu comecei a entender o que era família, porque eu estava na igreja, eu comecei a ver o que era ser um homem correto. Ali, eu já não usava mais droga. Ali, eu fui me influenciando nas coisas da igreja. O pastor falou assim, rapaz, você tem alguma coisa a perder? Eu falei, eu não... Isso falando lá pro povo. E eu dentro de mim. Eu falei, rapaz, não tem mais nada a perder, não. Por quê? Porque agora eu conheço a verdade, rapaz, é dois caminhos. Ou é o inferno, ou é Jesus. Por quê? Porque ali eu entendi que o sofrimento da carne já tinha passado. Eu coloquei uma perna mecânica, aquilo já era, rapaz, aquilo já era. Aí você vê na palavra, aquele que não vem por amor, vem pela dor. O que adianta abraçar o mundo e não ter sua salvação? É melhor você vir sem perna, sem braço, o pastor pregando, mas você vai para Deus. Eu falei, então quer dizer que se eu tivesse com a perna, fazendo o que eu estava, eu morresse, eu ia para o inferno. E agora eu não tenho perna, mas se eu se entregar para Deus, se eu morrer, eu vou para Deus. Então eu falei, é esse que eu quero. Tá bom. Uma quarta-feira. Uma coisa que me chama a atenção, que muitas das vezes eu me preocupava de falar com Deus. Bonito, sabe? Querer falar bonitinho. Eu não sei falar bonito até hoje, é meu jeito, eu tenho esse jeito, entendeu? Espontâneo. Só que houve a sinceridade. Houve a sinceridade naquela hora ali. Eu falei assim, meu Deus, faz da minha vida o que o Senhor quiser. As pessoas falam assim, entrou. A certeza, malandro. Eu tive certeza, porque ninguém mais acreditava mais em mim. E ali falou, vai, rapaz. Aí já era. E nisso eu já estava vendo as coisas acontecendo de boa na minha vida, porque eu entendi que o pastor falou que tudo que nós plantássemos, nós íamos colher. Porque isso é a lei de qualquer ser humano. Você plantou o mal, vai colher o mal. Você plantou o bem, vai colher o bem. Aí eu falei assim, rapaz, tá dando certo. E hoje eu tenho uma família. Eu tenho já 27 anos de casado com uma só esposa. Eu tenho filho casado. Eu sou funcionário público. Hoje me respeitam. Na minha cidade eu sou funcionário público. Eu sou da área da segurança pública. Eu era bandido. Hoje eu sou funcionário público. Não que isso... Mas para quem era bandido? Mês passado eu fui para o morro no Rio de Janeiro falar com o dono dos morros no Rio de Janeiro. Então, para mim, hoje uma alma ela é tudo. E se Deus me dá essa condição, essa oportunidade, o porquê que eu não vou? Porque eu subi um morro para usar droga, eu subi um morro para roubar, eu subi um morro para fazer tudo que o Senhor quisesse de mal. Por que eu não vou? Hoje, eu faço um trabalho em presídio, fundação casa, em escola. Para mim não tem dia, não tem hora, não tem lugar. O que o Espírito Santo representa para mim? É tudo. É tudo. Mas tudo. Não tem dinheiro, não tem casa, não tem carro, não tem moto, não tem mulher, não tem riqueza, não tem nada. Se as pessoas soubessem o que é isso, tem hora que eu mesmo, eu falo pela misericórdia de Deus, eu não merecia. Ser humano, falando a verdade, de tudo que eu fiz, um cara que agrediu o pai, o que o senhor acha que merece? Os olhos da sociedade, o que merece um cara que bate no pai?
Um cara que rouba um carro de uma pessoa que compra em 60, 70 meses para pagar e o malandro vai lá, rouba e leva embora. Um cara que leva outro jovem a usar droga. Então, para mim, hoje, é um privilégio muito grande. Eu aprendi a consciência. Você pode ser acusado de qualquer coisa, até mesmo não fazendo. Agora, imagine fazendo ou tendo um passado. Então, a presença do Espírito Santo em minha consciência, ela é tudo para mim. Quando a gente recebe a mente do Senhor Jesus Cristo, o Espírito dele, então tudo se transforma dentro de nós e aí se transforma também do lado de fora. Então, esse testemunho aí é um exemplo claro, claríssimo, de que a vida começa com a fé exercida, praticada, a fé inteligente, a fé consciente, para que as pessoas, para que cada um venha se entregar, venha se render, venha se humilhar diante do Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. Quando isso acontece, então ele contempla a pessoa com o Espírito dele. Vamos ouvir mais testemunhos, vamos assistir mais testemunhos de pessoas que tiveram a mesma experiência, experiências similares. Meu nome é Nora Costa, eu tenho 50 anos, eu sou prestadora de serviço. A minha vida sempre foi de muito sofrimento. Aos 4 anos eu perdi o meu pai. A minha mãe ficou viúva, com 6 filhos, sozinha, para alimentar 6 crianças. A um determinado tempo, a minha mãe adoeceu. Ela ficou muito doente e a gente não sabia mais o que fazer. Levávamos em todos os médicos e os médicos falavam que não tinha tratamento, que ela não curava, e minha mãe ficou amarrada no hospital. A minha mãe era a minha vida, ela era para mim ela era a pessoa mais importante que eu tinha. Eu não tinha um pai, eu nunca tive pai. Então minha mãe foi meu tudo, ela foi meu pai, a minha mãe, a minha irmã, a minha amiga, tudo. E como os médicos falaram que minha mãe não tinha cura, que minha mãe não sabia o que a minha mãe tinha, que o problema da minha mãe era espiritual. E como a gente veio da Bahia, eu sou baiana, espiritual para mim era espíritos, macumba. E começamos a levar minha mãe na macumba. Chegou lá, eles falaram que a gente tinha que desenvolver, que tinha que trabalhar, fazer trabalhos. Foi aí que eu, aos 10, a minha irmã aos 8 e meu irmão aos 13 anos, abrimos um centro espírita para cuidar da minha mãe, fazer trabalhos para ela ser curada. E nossa vida foi assim, cada dia uma destruição, porque nada dava certo. Eu comecei a me interessar por mulher aos 11 anos de idade. Eu era uma mulher, mas ao mesmo tempo fora eu era um homem. O meu pensamento era de homem, minhas atitudes eram de homem, eu fazia tudo como homem. Eu não tinha medo de trabalho, qualquer trabalho eu fazia. Levei uma pessoa para apresentar para minha mãe, para morar comigo, uma mulher. A minha mãe me deu um tapa na cara e falou comigo assim: desculpa, eu vi o sofrimento dentro do olho da minha mãe, mas eu não queria saber. Eu queria naquele momento ser feliz, eu pensava que se eu fosse morar com essa mulher eu ia ser feliz. Isso passou 6 anos eu com essa menina, mas a minha vida nunca... Eu sempre trabalhei muito, mas muito. Minha vida inteira, mas eu nunca consegui nada. Minha vida só ia piorando. Aí eu separei dessa menina, arranjei outra, morei mais 9 anos com outra mulher, larguei essa mulher também, consegui outra e vivi com 7 anos. Eu peguei essa última que eu morava com ela e falei, vamos embora do país. E nós fui para Portugal. Eu achei que se eu mudasse de país, de lugar, minha vida ia mudar. Mas quando eu estava sozinha, era uma angústia, uma dor, um vazio tão grande dentro de mim que nada preenchia, nada. E eu não entendia. Eu falei, por quê? Por que eu sou assim? Por que eu sou infeliz? Essa moça que eu morava com ela falou, vamos para os Estados Unidos. Falei, não quero ir para os Estados Unidos. Não, vamos, porque nossa vida vai mudar. Chega lá, você vai poder ajudar sua mãe. Eu vim para os Estados Unidos. Cheguei aqui, foi nada do que eu pensava.
só trabalho, trabalho. Aí sim eu fui para o fundo do poço, porque eu me senti sozinha, mesmo que eu estava com ela, eu estava sozinha, trabalhando um trabalho de homem em construção civil. Era só eu no meio de um monte de homem. A gente estava trabalhando num edifício de 51 andares. Eu tinha que carregar um balde de tinta, 17 andares nas costas, porque eu era um homem para eles. Eu chegava em casa arrastando. Eu usava bota, biqueira de aço. Homem sabe o que é isso. Com os pés cheios de calo. Chegava em casa verde de tinta. A saudade da minha mãe foi me apertando. Eu não podia ver minha mãe, porque eu vim para os Estados Unidos, eu vim ilegal. Eu vim pela porta do fundo, como o pessoal diz, e eu não podia sair. Eu não podia ir lá ver mãe. Isso me matava por dentro. Aí um dia me convidaram para vir na Igreja Universal. Eu ri na cara da pessoa, falei, tá louca? Eu nessa igreja? Nunca, nunca. E todo dia que eu chegava nesse supermercado, eu ia lá quase todos os dias, que eu passava lá para comprar pão, essa pessoa vinha. Era impressionante, parece que ela me marcava. Na hora que eu chegava, eu falava assim, vem aquela mulher enjoada de novo. Eu corria dela, eu falava assim, Viviane, vai lá, atende, vai lá, conversa com ela. Eu dava volta para ela não falar com ela, dava volta. E ela me dava os convites, eu colocava tudo na porta do meu carro. Quando passavam os crentes, né, perto de mim, eu falava assim, ó, se um dia você me vê crente, e dentro de uma igreja universal, você pode me internar, que eu tô louca. Pode mandar para o hospício, porque eu detesto essa igreja. Eu chegava, passava todo dia na porta da igreja, eu colocava a cabeça lá dentro na porta da igreja e falava assim, fica aí, camada de bobo, dando dinheiro para aquele ladrão do Bispo Macedo. Ah, meu pai, eu nem conhecia o bispo. E eu falava isso. Aí um dia ela deu uma rosa e falou que era Jesus que entrava na minha casa. Eu falei assim, ai, que povo ladrão. Mas aí eu vim na igreja, portanto que a minha companheira me pediu, vamos. Eu falei, não quero ir. Eu vim. Aí quando eu cheguei aqui, quem estava fazendo o culto? Bispo Macedo. Eu saí dessa igreja com tanta raiva que se achou que pegasse ele na minha frente, eu matava ele, de tanta raiva que eu fiquei. E saí brava, e falei que eu não pisava os pés mais aqui. E comecei a ir em outras denominações, em outras igrejas. Eu já tinha vontade, algo dentro de mim começou a sentir vontade de ouvir falar de Deus. Mas para a Universal eu não queria voltar. Então comecei em outras igrejas. Então quando eu chegava lá, eu falava assim, olha, eu sou casada com uma mulher. Eles falavam assim, você não pode ficar aqui. Infelizmente a nossa doutrina não aceita. Eu ia embora. Eu ia em outra, fui em 4 denominações. E todas as 4 me falaram a mesma coisa. Eu não tinha opção, eu tive que voltar na Universal. Aí quando eu voltei, eu falei com a pessoa que morava comigo assim, vamos falar com essa moça aqui logo, que nos atende, que nos chamou, que se falar que eu não posso ficar aqui, nunca mais eu quero ouvir falar desse tal de Deus. Eu não quero ouvir falar, não quero saber quem é. E eu vim. E quando eu cheguei para ela, foi muito forte, hoje eu entendo as palavras dela. Falei com ela assim, eu sou casada com ela, eu posso ficar aqui? Nesse tom eu falei com ela. Ela olhou para mim, o semblante dela nem mudou. Ela olhou para mim e falou assim, quem somos nós para te julgar? Deus disse, venha a mim como estás. Mas uma coisa eu tenho que falar para a senhora. O que a senhora vive é pecado. Mas nós vamos te ajudar. Para mim foi um balde de água gelada em mim, porque eu falei, ela falou que eu posso ficar. Eu falei, mas eu posso ficar assim mesmo, estando com ela? Ela falou, pode, mas nós vamos ajudar a senhora. E eu comecei a vir. Todas as reuniões, todas. E eu fui aprendendo. Aí ele falou que eu tinha que fazer um processo de libertação. Eu e a minha companheira, na época, chegamos, o pastor nos ensinou que quando desse vontade de ficar junto, a gente segurasse as mãos uma da outra e levantasse e falava, sai do meu quarto, demônio, sai daqui. Eu não entendia nem o que era demônio, mas ele mandou fazer. Eu falei, vou obedecer. E eu fiz. E esse dia eu dormi, e no outro dia eu olhei para ela assim, eu falei, engraçado, não sinto nada por ela mais. É como se fosse minha irmã. E deu 3 dias, eu chamei ela e falei, deixa eu te perguntar uma coisa, você sente alguma coisa mais por mim? Ela fala que você também não sente nada, nós choramos igual criança, nós duas abraçadas, por quê?
Nós dormimos gostando de mulher e acordamos liberta. A gente não gostava mais de mulher para mulher. Eu gostava dela sim, mas como se fosse minha irmã. Foi assim, eu ficava assim, meu Deus, como pode? Ela não toca em mim, eu não tinha desejo por ela não tinha desejo por mim. Foi muito assim, eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Eu comecei a ouvir, né? Foi nas reuniões, eu ouvindo falar do Espírito Santo, eu falei, eu quero esse Espírito Santo. Um dia eu entrei na igreja e aquela moça que me acompanhava, ela estava com o uniforme. Eu olhei para minha amiga e falei assim, eu vou vestir esse uniforme aí. Ela falou, você está doida? Você nunca vai poder pôr esse uniforme. Eu falei, por quê? Eu quero, ela ajuda, ela nos ajudou. Dentro de mim nasceu um desejo de ajudar as pessoas. Eu nem sabia como que fazia, mas eu falei para o pastor, pastor, como é que eu posso pôr esse uniforme aqui? Ele falou assim, primeiro você tem que ser selada com o Espírito Santo. Falei, então eu quero esse Espírito Santo. Eu lembro até hoje, foi uma busca. O pastor falou comigo, faz o que você nunca fez, sacrifica. Eu levantava 3 horas da manhã, debaixo da coberta quentinha, entrava no chuveiro gelado, tomava banho gelado e falava, meu pai, eu quero o Senhor Jesus, me batiza, eu não sei o que é o Espírito Santo, mas eu preciso do Espírito Santo. E dentro de mim eu fui mudando. Meu aniversário é 24 de abril de 68, mas eu falo que eu nasci no dia 23 de abril de 2009. Foi o dia que eu fui selada com o Espírito Santo. Foi numa reunião de domingo. Que dia! No dia que hoje eu entendo, no começo falava, que dia! É uma alegria. É uma coisa tão poderosa que toma posse de você, que você tem uma certeza tão grande, você fica tão forte. Eu tinha vontade de sair gritando para todo mundo, eu sou feliz, eu tenho o Espírito Santo, a minha vida está do mesmo jeito. Mas dentro de mim houve uma mudança, houve uma transformação. É como se uma velha nora, ela sumiu e nasceu uma nova pessoa. Eu comecei a ser uma coisa que eu era muito impaciente. Eu comecei a ter mais paciência. Eu comecei a ter domínio próprio, que eu não tinha. Eu estourava, eu era muito estourada, eu brigava com homem, com qualquer pessoa, tudo para mim era questão de... Eu comecei a ter um domínio. Eu tive uma coisa que eu procurei minha vida inteira, desde que eu me entendi por gente. Teve uma paz tão grande dentro de mim. Tão grande, que eu não sabia explicar de onde vinha. É como se eu estivesse assim, flutuando, como se eu estivesse nas nuvens. Eu tinha paz. Eu tenho problemas todos os dias eu passo por uma guerra. Mas quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, é como se eu não tivesse problema. É como se não tivesse nada. Eu estava ali, eu estou feliz. Eu estou trabalhando, eu estou feliz. Eu estou dentro de casa, eu estou feliz. Eu venho para a igreja, eu estou feliz. Eu estou correndo, eu estou com um problema, eu estou feliz. A minha mãe passa por luta, me liga e eu estou firme. Hoje eu posso falar com todas as letras. Eu sou uma pessoa feliz. Tenho muitas coisas ainda a conquistar. Mas o meu maior tesouro, o maior bem que eu tenho é o Espírito Santo. Você está concentrado em algo e de repente um pensamento ruim surge em sua mente. Uma voz que diz, se mata. Não tem mais jeito. Acabou. Temos 2 opções. Rejeitar imediatamente esses maus pensamentos ou conversar com eles. Qual tem sido a sua reação? Se você tem maus pensamentos, venha nesta sexta-feira participar de um descarrego na sua mente e, através da fé, você irá aprender a rejeitar e vencer os maus pensamentos. Sexta-feira, na sessão do descarrego, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Meu nome é Mércia, tenho 54 anos, trabalhei por 27 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo e como sargento, hoje aposentada como sargento, e atualmente eu trabalho como corretora de imóveis. Na realidade eu odiava evangélicos em geral.
e tinha um certo preconceito com a Igreja Universal. O pouco conhecimento que eu tinha, e o único conhecimento que eu tinha, era o que a mídia mostrava para a gente. E o que ela mostrava para mim, ao meu entendimento, que eu entendia, é que na igreja evangélica só tinha ladrão, principalmente da Igreja Universal. Edir Macedo foi cercado por policiais. Na realidade, eu me encontrava no fundo do poço, né? Em todos os sentidos, em todas as áreas da minha vida. Mas, trabalhando num plantão de vendas, uma corretora amiga minha, e ela vendo, né, as minhas reclamações, né, com família, da família, de financeiro, de saúde, do meu marido. Então eu reclamava muito, eu passava algumas reclamações para ela me via uma pessoa triste, né? E eu focava muito no trabalho, né? E o que eu fazia? Eu saía de casa às 7 da manhã, voltava às 11 da noite. Então eu não tinha prazer nem de ir para casa. Então eu fiquei focada muito no trabalho e ela via que eu era daquele jeito, né? Aí ela começou a falar comigo e ela sabia do meu preconceito. E ela falava de IURD, a Igreja Universal IURD, né? Ela falou, vamos na IURD, né? Eu falei, mas que IURD é essa, né? Aí falou, vamos lá no Templo de Salomão, é lá no Brás, né? A gente faz uma divulgação do empreendimento lá por perto e depois a gente vai lá dentro. E eu não queria entrar dentro do templo. Aí eu falei, tá bom, então vamos lá, né? Aí a gente entrou, aí tem aquela música bem branda, né? No começo das reuniões. Nossa, eu sentei naquela cadeira tão confortável, né? Porque depois de um dia estressante, debaixo do sol, ali divulgando o empreendimento, né? Aí já no primeiro dia, no primeiro instante, eu me senti bem ali dentro. Eu senti uma paz muito grande, uma tranquilidade, sabe? Assim, aí eu já gostei de ficar lá. A princípio eu já gostei. Aí teve um instante que eu senti necessidade de vir sozinha. Eu nem esperei ela chamar e nem falei para ela que eu vinha. Aí eu vim para cá. Foi tão incrível que foi no dia que o Bispo Macedo estava na reunião e ainda eu tinha o preconceito. Aí quando ele apareceu, eu sentei na cadeira. Eu sentei e cruzei os braços. Aí eu falei, ai, não acredito, né? Fiz assim. Aí ele começou a falar, né? Aí ele falou assim, você que está com a tua vida destruída, que está assim, falou, né? Aí eu falei, né? Aí eu falei, ele vem até aqui na frente, né? Aí eu falei, aí aquele negócio, vou, não vou. Aí eu fui até lá na frente. Olhei ele de pertinho ali, olhei no olho dele e ele olhou no meu olho. Ele falou 2 palavras que eu vou guardar pro resto da minha vida. Que eu tendo essas 2 palavras foi o que me ajudou e me ajuda e eu acho que vai me ajudar pro resto da minha vida. Ele falou de humildade e de sacrifício. É só isso que a gente precisa. E ele mostrou humildade lá. Ele mostrou quando ele ajoelhou, com a boca quase no chão ali, ó. Pediu para abençoar todo mundo ali. Tinha 10 mil pessoas ali, são 10 mil cadeiras. E eu olhei e falei, meu Deus, será que está todo mundo errado aqui, só eu estou certa? Aí eu vi que realmente ele era uma pessoa admirável. Eu admirei ele naquele momento, pastor. E eu falei, não é que é verdade mesmo? Uma pessoa humilde, ele está pedindo para abençoar todo mundo aqui. Está pedindo para me abençoar, eu que recriminava ele. Eu que recriminava a igreja. Eu que... né? Quem sou eu aqui? Eu pensei, olhei para todo mundo ali, sabe? Muita gente. Eu me encontrei, né? Depois de 3 anos que eu tô aqui, tô engatinhando ainda. E eu sou muito grata, eu tenho uma gratidão muito grande, porque hoje eu sou abençoada. Eu era doente, eu tinha dores de cabeça, eu tinha insônia, sabe? A gente pagava aluguel, eu aposentada, eu tendo trabalhado 30 anos, né? E me aposentei, eu pagava aluguel, sabe? A gente não tinha nada, a gente estava com o salário todo tomado em empréstimos, em dívidas, sabe? Então eu era doente, meu casamento era
fracassado, né, financeiro. A minha casa era um inferno, tanto que eu não ficava em casa. Eu saía de manhã, chegava à noite. Então, hoje, a minha casa é um pedaço do céu. Por 27 anos trabalhei na Polícia Militar e nunca que eu tivesse atendido uma ocorrência ou uma reclamação de alguém que tivesse sido roubada, que tivesse sido extorquida, né, pela Igreja Universal. Eu desafio. Se a pessoa estiver nesse estado, se você por exemplo, a pessoa que estiver no fundo do poço, faz esse desafio, vem aqui. Eu vejo o tempo que eu perdi, porque levou 50 anos, né, para mim conhecer, né, o Deus vivo, né? Porque através da igreja. Então hoje eu quero aproveitar todo minuto. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. É verdade, meu Pai. É impossível a gente ser feliz venha tocar nessa criatura e fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu te peço em nome de Jesus, opera essa transformação, esse milagre na vida dessa criatura agora. Dá um sinal para ela, meu Pai, de que o Senhor está ouvindo essa oração e respondendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e quem crê diga amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos e abundantemente em nome do Senhor Jesus.